Em Salmos 1:1-3 está escrito: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Essa imagem revela uma verdade profunda. A estabilidade não nasce da ausência de mudanças, mas da presença de raízes bem estabelecidas. A árvore continua exposta ao vento, ao clima e às estações, mas não perde sua base porque está conectada a uma fonte constante. Senhor, eu reconheço que existem momentos em que minha estabilidade é afetada pelo que acontece ao meu redor. Situações mudam, expectativas não se cumprem, pressões surgem, e percebo o quanto posso oscilar internamente. Em alguns dias me sinto firme, em outros, inseguro. Hoje eu te peço, aprofunda minhas raízes. Ensina-me a viver conectado contigo de forma constante, não apenas em momentos específicos. Que minha estabilidade não dependa do cenário, mas da minha posição em ti. Amém. A estabilidade é frequentemente confundida com controle. Existe uma tendência de acreditar que, se tudo estiver organizado, previsível e sob domínio, então haverá segurança. Porém, a realidade não se mantém dentro desse padrão. Mudanças acontecem, imprevistos surgem e nem todas as variáveis podem ser antecipadas. Quando a estabilidade está baseada no controle, qualquer alteração externa gera instabilidade interna. A verdadeira estabilidade nasce de uma fonte interna. Não é construída a partir do que acontece fora, mas do que sustenta por dentro. Isso muda completamente a forma de viver, porque desloca a dependência do externo para algo mais profundo e constante. A pessoa deixa de buscar segurança em circunstâncias e passa a encontrá-la em um fundamento sólido. A imagem da árvore em Salmos revela 3 elementos importantes: raiz, fonte e tempo. A raiz representa a profundidade. Quanto mais profunda, mais difícil é ser arrancada. A fonte representa sustento contínuo. Não depende de chuva ocasional, mas de um fluxo constante. O tempo representa maturidade. O fruto não aparece imediatamente, mas no momento certo. A estabilidade está diretamente ligada à profundidade das raízes. Quando a vida é construída apenas na superfície, qualquer mudança gera impacto desproporcional. Emoções oscilam, decisões se tornam impulsivas e a direção se perde com facilidade. Raízes profundas criam resistência, não eliminam o impacto das circunstâncias, mas impedem que ele seja definitivo. Em Colossenses 2:6-7 está escrito: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé. Esse texto conecta a estabilidade com continuidade. Não se trata de um momento isolado, mas de uma caminhada constante. A estabilidade não é alcançada de uma vez. Ela é construída ao longo do tempo. Outro ponto essencial é a fonte de alimentação. A árvore do Salmo 1 não depende apenas do ambiente, mas está posicionada junto a uma fonte que a sustenta. Isso mostra que a estabilidade não vem apenas de evitar influências negativas, mas de se conectar com aquilo que fortalece. O que alimenta a mente e o coração influencia diretamente a estrutura interna. Pensamentos repetidos formam padrões. Aquilo que é constantemente considerado começa a moldar a forma de interpretar a realidade. Se a mente é alimentada por insegurança, comparação e medo, a tendência é que a instabilidade aumente. Se é alimentada por verdade, direção e propósito, a base se fortalece. A estabilidade também envolve constância nas pequenas decisões. Muitas vezes, existe uma expectativa de grandes mudanças para gerar segurança, mas a verdadeira construção acontece na repetição de escolhas simples. Manter disciplina, ajustar pensamentos, buscar direção e permanecer alinhado são atitudes que, ao longo do tempo, criam uma base sólida. Em Mateus 7:24-25, Jesus fala sobre o homem que construiu sua casa sobre a rocha. A chuva caiu, os rios subiram, os ventos sopraram, mas a casa não caiu. O detalhe importante não está na ausência de tempestade, mas na base da construção. A diferença não está no que acontece,
mas em onde a vida está fundamentada. A estabilidade não impede dificuldades, mas define como elas são enfrentadas. Uma pessoa sem base sólida reage de forma impulsiva, buscando soluções imediatas para aliviar a pressão. Uma pessoa estável responde com mais consciência, porque não precisa resolver tudo no mesmo instante para se sentir segura. Outro aspecto importante é a gestão emocional. A estabilidade não significa ausência de emoções, mas capacidade de não ser governado por elas. Sentir faz parte da vida, mas decidir com base apenas no que se sente pode gerar instabilidade. Existe uma diferença entre reconhecer emoções e permitir que elas determinem o caminho. A estabilidade também está ligada à clareza de identidade. Quando a pessoa não tem uma percepção definida de quem é, ela se torna mais vulnerável às influências externas. Opiniões, comparações e circunstâncias passam a ter mais peso do que deveriam. Uma identidade firme reduz essa vulnerabilidade. Em Efésios 4:14, está escrito que não devemos ser como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Essa imagem reforça a ideia de instabilidade causada por falta de base. A maturidade espiritual traz firmeza. Não elimina desafios, mas reduz a oscilação. Outro ponto essencial é a relação com o tempo. A estabilidade exige paciência. Existe um processo de construção que não pode ser acelerado. Tentar antecipar resultados pode gerar frustração e desgaste. Respeitar o tempo de crescimento fortalece a base. A ansiedade é um dos maiores inimigos da estabilidade. Ela cria urgência, pressão e distorce a percepção do presente. A pessoa começa a viver no futuro, tentando resolver antecipadamente aquilo que ainda não aconteceu. Isso enfraquece a capacidade de permanecer no momento atual. A estabilidade, por outro lado, traz a mente de volta ao presente. Permite lidar com o que está diante de forma mais clara e equilibrada. Isso não elimina planejamento, mas evita sobrecarga desnecessária. Outro aspecto importante é a influência do ambiente. Embora a estabilidade venha de dentro, o ambiente pode facilitar ou dificultar esse processo. Relações, conteúdos e rotinas influenciam diretamente a forma como a vida é construída. Escolher bem essas influências contribui para uma base mais firme. A estabilidade também envolve limites. Saber o que aceitar, o que evitar e o que ajustar faz parte da construção. Sem limites claros, a pessoa se expõe a influências que podem enfraquecer sua base. Com o tempo, a estabilidade se torna perceptível. Não apenas em grandes decisões, mas nos detalhes. A forma de reagir a imprevistos, a capacidade de manter direção em meio à pressão e a consistência nas escolhas revelam uma estrutura interna sólida. Essa estabilidade não é rígida, ela é flexível. Consegue se adaptar sem perder a essência. Isso permite atravessar diferentes fases da vida sem perder a base. Existe também um aspecto espiritual profundo. A conexão com Deus é a principal fonte de estabilidade. Não como um recurso ocasional, mas como um fundamento contínuo. Quanto mais essa conexão se fortalece, mais a estabilidade se torna natural. A estabilidade não é ausência de movimento, é presença de firmeza no movimento. A vida continua dinâmica, mas a base permanece. Senhor, fortalece minhas raízes em Ti. Que eu não construa minha vida sobre aquilo que muda, mas sobre aquilo que permanece. Dá-me constância nas pequenas decisões, clareza para ajustar o que precisa ser ajustado e paciência para respeitar o tempo de construção. Que minha vida seja firme, não pela ausência de desafios, mas pela profundidade da base que o Senhor está formando em mim. Amém.